Certa vez um senhor que era apaixonado por futebol, ele estava chorando do lado do seu rádio enquanto ouvia as seguintes palavras: pai, não chora, eu ainda vou ganhar uma Copa para o senhor poder comemorar. Uma baita de uma besteira, né? Falar uma coisa dessas, uma criança. Até porque essa criança não iria ganhar somente uma Copa do Mundo, iria ganhar 3 Copas do Mundo, porque essa criança a qual a gente está se referindo, a gente está falando de Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como o Rei Pelé. E que bom que ele errou a previsão sobre quantas Copas ele iria ganhar para o seu pai poder comemorar. Bom, no vídeo de hoje a gente vai sanar aquela dúvida. Será que o Brasil ele ainda é o país do futebol? Será que mesmo com toda essa crise do 7-1, derrotas para seleções que são menos expressivas, será que isso tira o feito do Brasil ser o país do futebol? Bom, você tá na Manual do Esporte, eu peço que você se inscreva-se no canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo, trazendo curiosidades esportivas para você. Vamos entender se o Brasil ainda é de fato o país do futebol e se não somos mais o país do futebol, quem é o dono desse trono atualmente ou quais são os países que são donos desse trono atualmente. Então a gente vai começar do início. Como todo mundo aqui sabe, o Brasil ele é um país da América que ele foi colonizado não somente pelos portugueses, mas também pelos holandeses e pelos ingleses. Logicamente, a gente tem registro de futebol aqui dentro da América bem antes dos portugueses chegarem. Só que os historiadores, com estudos mais sólidos e que são mais aceitos no meio acadêmico, a gente chega à conclusão de que os europeus trouxeram uma bola de futebol em uma das imigrações que eles vinham para cá de navio. E como todo mundo já sabe, depois dos europeus invadirem o Brasil e trazer a mão de obra africana para cá, e também com a aniquilação dos povos indígenas que aqui habitavam antes deles chegar, o futebol ele virou um esporte de pessoas da elite, pessoas brancas e pessoas ricas. Tanto é que um pouco depois da abolição da escravidão, no Brasil o futebol ele era chamado popularmente como brinquedo de rico. Bom, eu sei que muita gente não vai gostar dessa parte do vídeo, mas isso é fundamental para a gente entender como é que o futebol se transformou aqui dentro do Brasil e que o Brasil se transformou no país do futebol pouco tempo depois dessas datas que eu tô falando. E por ser um esporte praticado ao ar livre aqui dentro do Brasil, o futebol tomou grandes proporções rapidamente. E aí o futebol ele começou a ser separado entre as classes operárias e também as classes superiores, no caso pessoas que tinham grandes terras ou que tinham dinheiro, vários imóveis aqui dentro do Brasil. As pessoas não se misturavam para jogar futebol até então, isso eu tô falando de 1990. Com o passar do tempo, muitas fábricas começaram a montar ali seus times de futebol e o futebol ele crescia de forma descontrolada já aqui dentro do Brasil, porque as ligas que as fábricas participavam geralmente davam até mesmo prêmios e tudo mais para quem ganhasse a competição. A classe superior, no caso as pessoas com mais poder aquisitivo dentro do Brasil, se julgavam no caso os donos do futebol, pelo fato do futebol ele ser uma herança europeia e o fato do futebol ele ser um esporte que lá dentro da Europa era um esporte de grife, era um esporte de gala. Não é à toa que aqui dentro do Brasil, quando você vê uma foto de um jogo de futebol muito antiga, você vai perceber que as pessoas estão de terno ou gravata dentro do estádio. Só que logicamente, né, o Brasil é um país tropical e isso não deu muito certo. Você viu o pessoal tudo suado dentro do estádio de futebol, porque realmente não tem como você ficar de terno e gravata dentro de um estádio de futebol, venhamos e também convenhamos. Mas em 1993, um time revolucionário ajudaria a mudar todo esse rumo e também colocaria um novo pé para o Brasil virar de fato o país do futebol e o futebol ele se disseminar de forma generalizada dentro do Brasil. Eu tô falando do Vasco da Gama. Nessa época, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo não aceitava pessoas pobres ou pessoas negras dentro das suas equipes. O Vasco então resolveu seguir no sentido contrário e ter essas pessoas dentro de suas equipes, antes de qualquer outra equipe ali do Rio de Janeiro. Logicamente também teve uma outra equipe do Rio de Janeiro, se eu não me engano o Bangu, que também tinha essa questão, que também tinha pessoas negras na sua equipe, só que o Vasco ali da elite ele foi o primeiro a adotar. E se você for flamenguista, se você torcer pro Fluminense, não fica bravo com essa questão histórica, até porque você não tem culpa da história e todos os times têm um pezinho nessas questões aí, historicamente falando. Mas voltando a falar do Vasco, o Vasco ele iniciou o Campeonato Carioca dando uma lapada no Flamengo por 3-1, e isso irritou muita gente, cara, porque o futebol ele tava crescendo muito. As pessoas começaram a se incomodar porque o Vasco tava começando a ganhar muitos jogos. E aqui abrindo um parênteses para falar uma coisa. Cara, por questões lógicas, enquanto as pessoas mais pobres trabalhavam geralmente no serviço braçal, trabalhando muito, utilizando o corpo em si,
as pessoas que tinham mais poder aquisitivo geralmente trabalhavam menos, e por isso, quando ia jogar futebol, a condição física dos operários era muito melhor do que a condição física do que da galera da elite. Consequentemente, o Vasco geralmente ele sempre começava perdendo o jogo, e depois ele conseguiria recuperar no final, porque o outro time já estava sem fôlego e o Vasco ainda estava inteiraço, tranquilo, pronto para continuar goleando os adversários lá no Campeonato Carioca. Só que essa questão do futebol ele ser boicotado, ele aconteceu de várias e várias formas. Uma dessas formas foi os sindicalistas, que acreditavam que o trabalhador ele não deveria estar se preocupando com o futebol, porque isso atrapalhava a luta pelos direitos trabalhistas. Muitos sindicalistas tentaram intervir diretamente, compulsoriamente boicotando os jogos de futebol e etc. Eu vou deixar para você dar a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Mas é o seguinte, não deu certo, o futebol continuou crescendo e naquele ano o Vasco foi campeão carioca pela primeira vez, e pela primeira vez um time de pessoas negras e pessoas pobres venceu um campeonato de expressão como o time do Vasco da Gama. E a partir dali o futebol ele cresceu muito mais. E aí a história começa a tomar aquela proporção que provavelmente você já conhece. Em 1958, a promessa daquela criança se cumpriu e ele foi campeão do mundo. Em 62 foi campeão de novo e a partir daí o Brasil já era considerado então o país do futebol. Bom, o Brasil nesse momento, galera, a gente tem que entender o seguinte. O mundo entendia que o Brasil fazia parte do continente africano ou que o Brasil fazia parte da Argentina. O pessoal achava que o Brasil fazia parte de um país africano porque o Brasil tinha muitos negros na seleção e isso não era tão comum de se ver dentro das Copas do Mundo. O conhecimento chegou para todo mundo e o furacão sul-americano não perdoava ninguém. Tanto é que o Pelé e o Garrincha, todas as vezes que eles entraram em campo juntos, o Brasil nunca perdeu sequer uma partida de futebol. O Pelé ele já era um rei em atividade e todo mundo respeitava e já tinha países que até mesmo fazia feriado em jogos importantes do Pelé. Eu vou deixar o cartaz aqui na tela para você ver que isso não é lorota. Mas após isso daí o Brasil viveu o famoso 20 anos, ou mais de 20 anos de jejum de Copa do Mundo. Depois de 1970 o Brasil só foi ganhar a Copa do Mundo novamente em 1994. Só que o Brasil não ficou em jejum somente das Copas do Mundo. Isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando aqui na internet. O Brasil também sofreu um jejum no Mundial de Clubes, né? No caso, depois do título do Grêmio contra o Hamburgo, que é um time alemão que hoje em dia é de pouca expressão, o Brasil ele passou mais de 8 anos sem ganhar um Mundial. E só veio ganhar um Mundial em 1992 e 93 com o time do São Paulo. Que você goste do São Paulo ou não, cara, o São Paulo deu um baile nos times europeus e isso precede a vitória do Brasil em 1994. Então até aqui a gente entendeu o que tornou o Brasil nessa hegemonia do futebol. E o motivo do Brasil ele ser o país do futebol ele vai muito além de investimento, dinheiro. É uma questão que está enraizado profundamente na nossa cultura. É como se você fosse falar do basquete, do beisebol lá dentro dos Estados Unidos. É uma questão que ela entra muito uma parte cultural. Logicamente o investimento ele é importante, mas não tem como um país ter uma seleção tão talentosa quanto a seleção brasileira somente investindo dinheiro, porque você precisaria de muito, mas muito leque de pessoas para você ter a melhor seleção possível. Mas o principal motivo do Brasil ele ser o país do futebol, eu acho que é explicado em uma frase que eu vou falar ela agora aqui para você. No Brasil, o esporte mais assistido sempre será aquele que o brasileiro tem mais chances de ganhar. Por que essa frase ela explica muita coisa? Quem não se lembra do Ayrton Senna na Fórmula 1, que a galera também começou a se interessar por Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna? Ou então Popó, Maguila no boxe? Ou então se a gente parar para pensar em outras áreas promissoras do Brasil, até mesmo dentro das Olimpíadas, como foi o exemplo da Rebeca Andrade. Muita gente passou a assistir a ginástica por conta de Rebeca Andrade. E cara, se a gente for parar para pensar, no futebol, o Brasil ele sempre tem chances de vencer. E isso é um fato. Por mais que a gente não seja favorito em algumas vezes, não seria uma surpresa avassaladora o Brasil ganhar a Copa de 2018 mesmo com aquela seleção péssima ou em 2022. Tudo bem que você pode falar, não, mas o Brasil ele não ganharia com aquela seleção. Eu até concordo, mas não seria uma baita de uma surpresa se o Brasil ganhasse essas Copas do Mundo, né? Até porque se você for pegar nas casas de apostas e tudo mais, você vai perceber que o Brasil tá sempre entre as 5 equipes favoritas a ganhar a competição da Copa do Mundo. Isso quando não tá acontecendo a Copa América, né? E também tem a outra questão, que historicamente, juntamente com o talento do futebol nacional aqui dentro do Brasil, a gente tem diversas estrelas mundialmente conhecidas ainda nos dias de hoje, cara. Não tem como a gente deixar isso de lado. Cara, o Brasil hoje em dia tem o Vinícius Júnior, que é um dos principais jogadores do maior time da história do planeta, junto com outros brasileiros que também estão lá. Também tem o Neymar, que hoje em dia é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Eu sei que não é o mesmo Neymar de antigamente, que fazia, acontecia. É um jogador de muita expressão que quase ganhou a bola de ouro.
muitos dizem que aquela bola de ouro de 2016 era sim do Neymar, cara. Mas sem contar também no número de audiência que o futebol ainda tem no Brasil. A Conmebol Libertadores, o Campeonato Brasileiro, eles têm um absurdo de audiência. Então, cara, não é porque o Brasil não tá ganhando Copa do Mundo que ele deixa de ser o país do futebol, você tá entendendo? Logicamente, tem países aí que futebolisticamente tá num momento muito melhor do que o Brasil. Logicamente, se você pegar, por exemplo, a Croácia, se você pegar a França, até mesmo a Argentina, estão num momento futebolístico muito melhor do que o do Brasil. Só que não é isso que tira a essência do Brasil de ser o país do futebol. E também a gente tem que levar em consideração que as seleções, elas também evoluíram bastante ao longo do tempo, e isso eu falo num vídeo que eu vou estar deixando no card aqui em cima para você conferir, eu me aprofundo um pouco mais lá. Só que como eu somente falando não vai convencer a maioria do público, então eu vou trazer alguns dados para reforçar isso que eu tô falando. O Brasileirão, ele é considerado o 6º campeonato mais forte do mundo. Ele tá na frente do campeonato inglês e também do que o campeonato argentino. 70 milhões de brasileiros se declaram flamenguistas, corintianos, são paulinos ou palmeirenses. Em uma população na onde a gente tem 200 milhões de habitantes, isso significa que quase 50% da população torce para um desses 4 times que eu citei na Série A. E isso que eu não fui mais para baixo para pegar a torcida das outras equipes. Então só aqui já deu para entender que o futebol ainda é muito expressivo dentro do Brasil e que aquela hereditariedade do pai passar para o filho, o time que torce, ainda existe aqui dentro do Brasil. Mas aí muita gente vai falar da Argentina, da França e da Alemanha, que também são países do futebol e que são mais países do futebol hoje em dia do que do Brasil. E geralmente esse argumento ele é utilizado por conta do resultado da seleção dentro da principal competição, que é a Copa do Mundo. Então aqui eu separei mais um dado para você parar para pensar como que isso que você fala sobre resultado na Copa do Mundo também não faz tanto sentido assim. Bom, a Alemanha, por exemplo, ela ganhou a Copa do Mundo em 1954 e depois ganhou em 74. Só aí são 20 anos de uma Copa para outra. Depois ganhou a Copa de 90 e em 2014. Só daí também foi mais 24 anos de jejum. Igual ou até mesmo maior o jejum do Brasil de Copa do Mundo, né? Já a Argentina, cara, eu não preciso nem falar. Ganhou a Copa do Mundo de 86 e depois veio ganhar a Copa de novo em 2022. Olha o espaçamento de um título para o outro. Então aqui eu não preciso nem argumentar. Já a França ganhou em 1998, em cima do Brasil, por sinal, e depois foi ganhar a Copa novamente em 2018. Então se a gente for falar de título, historicamente, não faz tanto sentido. E eu vou comprovar isso agora comparando com o Brasil dentro da Copa do Mundo. O Brasil foi 3 vezes campeão em datas próximas na época do Rei Pelé, 1958, em seguida 62, depois de um tempo ganhou a Copa de 70, depois ganhou em 1994 e também em 2002. E falando sobre resultado, cara, não faz o menor sentido. Por mais que o Brasil ele tenha esse jejum de Copas, esses países que a galera geralmente fala que agora é o país do futebol, tem um espaçamento igual ou até maior do que o Brasil quando o assunto é jejum de Copa do Mundo. A participação do Brasil ela continua sendo avassaladora na Copa do Mundo, muito menos do que antes, mas ainda existe a participação da seleção brasileira. O Brasil ele é um dos únicos países, se não o único país que participou de todas as Copas desde quando a Copa do Mundo começou lá em 1930. Bom, se você disser pra mim que o futebol brasileiro enfraqueceu, perdeu qualidade, ou que a cultura do futebol aqui dentro do Brasil ela decaiu, cara, eu vou super concordar com você. Até porque eu acredito que isso é a mais pura verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Se vocês quiserem, eu posso até mesmo trazer um vídeo falando sobre isso. Mas o veredito do vídeo, ele é o seguinte. Galera, o Brasil, ele continua sendo o país do futebol. E não ganhar a Copa do Mundo não é uma condição que faz o Brasil deixar de ser o país do futebol. Isso não passa de uma questão de uma besteira. Dados mostrados, foi mostrado dados, números, para comprovar para você que a cultura futebolística do Brasil, ela ainda existe e ainda está presente, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, novamente eu peço que deixe sua opinião aqui nos comentários, se eu esqueci alguma coisa. Bom, valeu, até o próximo vídeo.